Quando o profeta Muhammad, que a paz e o bem-aventurado estejam com ele, faleceu, a comunidade islâmica ainda tinha apenas poucos anos de existência. No entanto, esse acontecimento tão grave abriu a porta para grandes divisões cujos ecos ainda ressoam até os dias de hoje. O desacordo não foi apenas uma disputa passageira pelo poder político. Ao contrário, foi o início da formação de duas visões diferentes sobre a fé e sobre a história, que mais tarde passaram a ser conhecidas por dois nomes que permaneceriam fortemente presentes na consciência do mundo islâmico: sunitas e xiitas. Mas o que exatamente aconteceu depois da morte do profeta, que a paz e o bem-estar de Alá estejam com ele? E como esse desacordo evoluiu até se transformar em dois sistemas doutrinários completos, cada um com suas próprias concepções sobre a religião e sobre a história. E será que essa divisão era inevitável ou teria sido possível evitá-la? Neste vídeo, mergulharemos juntos nas profundezas do momento em que a comunidade se dividiu. Revelaremos as raízes da divergência entre sunitas e xiitas e observaremos os pontos de encontro e também os pontos de distanciamento entre eles, tentando compreender e não julgar, e procurando iluminar os cantos obscuros da história, longe do fanatismo ou do preconceito. Portanto, permaneçam conosco até o final e não se esqueçam de nos apoiar deixando um like no vídeo e se inscrevendo no canal para receberem todas as novidades. A partida do Muhammad, que a paz e o bem de Alá estejam com ele, representou um momento decisivo na história da comunidade islâmica, pois criou um grande vazio de liderança que exigiu a resolução da questão de quem o sucederia na administração dos assuntos dos muçulmanos. Não havia um texto definitivo no Corão, nem na Sunna, que explicasse de maneira explícita como o líder deveria ser escolhido após o profeta. Isso levou ao encontro dos Ansar e dos Muhajirun em Saqifah of Banu Sa'idah, onde ocorreram discussões e debates sobre quem tinha mais direito à liderança. A reunião terminou com o juramento de lealdade a Abu Bakr, que se tornou o primeiro califa dos muçulmanos, estabelecendo assim uma nova etapa no sistema político islâmico. Os sunitas consideraram que o que ocorreu em Saqifah foi uma manifestação do princípio da shura, consulta, e do esforço coletivo de interpretação, entendendo que o califado é uma questão de natureza mundana confiada à escolha da comunidade, de acordo com critérios de competência e retidão, sem a necessidade de um texto religioso obrigatório que determine a nomeação de uma pessoa específica. A partir desse ponto de vista, o juramento de lealdade a Abu Bakr foi considerado um acontecimento legítimo, no qual os companheiros do profeta se esforçaram para preservar a unidade dos muçulmanos e proteger a estrutura do jovem Estado. Por outro lado, os xiitas adotaram uma visão radicalmente diferente desse momento histórico. Eles consideraram, segundo sua perspectiva, que o profeta não deixou a questão do califado ao julgamento dos companheiros, mas declarou explicitamente a autoridade de Ali ibn Abi Talib em mais de uma ocasião, sendo a mais famosa seu discurso em Ghadir Hum, no qual é narrado que ele disse: "Quem quer que eu seja seu mestre, Ali é seu mestre." Os xiitas basearam-se nesse texto e em outros semelhantes para afirmar sua crença de que o imamato é uma posição divina que não está sujeita à escolha humana, mas que é estabelecida por designação direta do profeta por ordem de Deus. Com base nessa diferença de visão, os xiitas consideraram que a comunidade cometeu um grave erro quando contrariou o texto divino após a morte de seu profeta, o que, em sua visão, marcou o início de uma série de desvios em relação ao caminho divino correto. Apesar da ampla lacuna jurídica e doutrinária entre sunitas e xiitas ao longo dos séculos, a base de fé que une ambos permanece sólida e firme. Ambos pertencem ao Islã, como religião e doutrina, e compartilham a crença em Deus, o único e absoluto Criador
e administrador, que não tem parceiro nem no domínio nem na adoração. Ambos os grupos acreditam que Muhammad, que a paz e o bem de Alá estejam com ele, é o selo dos profetas e mensageiros, e que sua mensagem foi enviada como misericórdia para os mundos e orientação, tanto para os seres humanos quanto para os jinn. Sunitas e xiitas também concordam em acreditar nos anjos, seres de luz incumbidos de tarefas ocultas, e nos livros sagrados enviados por Deus a seus profetas e mensageiros, principalmente o Corão, considerado o livro final e supremo sobre os anteriores. Ambos acreditam nos mensageiros enviados por Deus às nações sucessivas para guiar a humanidade, e no último dia, incluindo a ressurreição, o julgamento, o paraíso e o inferno, como confirmação da responsabilidade humana por suas ações neste mundo. Na prática, as duas seitas convergem na observância dos principais pilares do Islã, que constituem a base da prática religiosa correta. Ambos os grupos realizam as 5 orações diárias obrigatórias, jejuam durante o mês sagrado do Ramadã em obediência ao comando de Deus, pagam o zakat obrigatório como purificação e bênção sobre suas posses e fazem a peregrinação à casa de Deus em Meca sempre que possuem os meios para isso. O conceito de imamato é um dos pontos de desacordo mais fundamentais entre sunitas e xiitas, divergência que deu origem a profundas divisões que perduram por séculos. Os sunitas veem o califado como um sistema humano e mundano, confiado à comunidade para escolher aquele que considerem mais apto e capaz de administrar os assuntos dos muçulmanos, com base no princípio da Shura, sem que haja um texto explícito nomeando alguém em particular. Para eles, o califado não é um pilar da fé, mas um meio de preservar a unidade da comunidade e proteger a lei divina. Em contrapartida, os xiitas consideram que o imamato é um pilar essencial da fé, sem o qual a religião não se completa, e que é uma posição divina designada diretamente pelo profeta por ordem de Deus. Assim, segundo sua crença, Ali ibn Abi Talib é o legítimo califa, nomeado pelo texto claro e não por escolha humana. Essa diferença se estende à questão da inerrância, isma. Os sunitas acreditam que a inerrância se limita apenas aos profetas, preservando-os de erros e esquecimentos em suas mensagens, enquanto os demais seres humanos, mesmo os companheiros ou imames, não são naturalmente infalíveis. Os xiitas, especialmente os do ramo duodecimano, acreditam que os 12 imames são absolutamente infalíveis em crença e conduta, considerando sua inerrância necessária para proteger a religião de distorções. A divergência também se reflete na visão sobre os companheiros do profeta. Na doutrina sunita, todos os companheiros são justos, e sua virtude é reconhecida no Corão e na Sunna, e qualquer conflito entre eles é atribuído a interpretações pessoais, mantendo-se a afeição e o respeito por todos. Já os xiitas adotam uma postura crítica em relação a alguns companheiros, considerando que parte deles se voltou contra a vontade do profeta, especialmente no que diz respeito ao direito de Ali ibn Abi Talib ao califado, o que, em sua visão, levou a um desvio do caminho político e religioso da comunidade. Ainda assim, a lealdade a Ali e a Ahl al-Bayt permanece firme. Quanto à questão do Mahdi, os sunitas acreditam que o Mahdi aparecerá no fim dos tempos como um líder justo, descendente do profeta, para preencher a terra de justiça e equidade após ela estar cheia de opressão e injustiça, sem identificação específica de sua pessoa. Os xiitas, por sua vez, acreditam que o Mahdi é Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, que entrou em ocultação no século III da Hégira e retornará no fim dos tempos para liderar a comunidade rumo à justiça e à salvação, fundamentando-se em narrativas específicas da Ahl al-Bayt. Assim, as diferenças doutrinárias entre sunitas e xiitas se manifestam não apenas nos ramos jurídicos, mas no cerne das concepções religiosas, que definem a relação com Deus, com o profeta e com a liderança religiosa da comunidade.
A jurisprudência e a lei islâmica constituem uma das áreas mais significativas de divergência entre sunitas e xiitas, tanto nas fontes de legislação quanto na aplicação prática das normas religiosas. Os sunitas baseiam-se em 4 fontes principais: o Corão, como texto supremo, a Sunna autêntica transmitida do profeta Muhammad, o consenso, ijma, dos estudiosos sobre uma decisão legal, e o raciocínio analógico, qiyas, utilizado para deduzir decisões em questões novas com base em causas comuns. Os xiitas, particularmente os do ramo duodecimano, também confiam no Corão, mas consideram tanto a Sunna do profeta quanto a Sunna dos imames da Ahl al-Bayt como fontes conjuntas de legislação, conferindo à razão um papel central e permitindo ijtihad absoluto para derivar normas de acordo com os objetivos da Sharia e a justiça divina. Essas diferenças se refletem em diversas questões jurídicas importantes. Por exemplo, na purificação ritual, os sunitas lavam os pés durante a ablução, wudu, em cumprimento ao texto claro do Corão e à interpretação tradicional, enquanto os xiitas acreditam que basta passar a mão sobre a superfície dos pés, baseado em outra leitura do versículo. Quanto às orações diárias, os xiitas permitem a junção das orações do meio-dia e da tarde, bem como do pôr do sol e da noite, mesmo sem motivo, enquanto os sunitas permitem apenas em circunstâncias legítimas, como doença ou viagem. A prática do casamento temporário, mut'a, é permitida pelos xiitas, sob condições específicas, mas os sunitas consideram-no proibido e inválido, baseado na proibição definitiva estabelecida na época do profeta. As divergências não se limitam à teologia ou política, mas também abrangem diversas questões jurídicas que impactam os rituais. Sobre o divórcio, os xiitas exigem uma declaração clara, em árabe clássico, testemunhas registradas e nomes precisos, enquanto os sunitas consideram suficiente a expressão que indica o término do casamento. Nas questões de herança, os sunitas seguem estritamente os textos do Corão, enquanto os xiitas aplicam interpretações que consideram a proximidade de parentes mais próxima e conferem às mulheres direitos mais amplos, diferindo, por exemplo, na herança de propriedades imóveis, em relação à jurisprudência sunita majoritária. As diferenças entre sunitas e xiitas são igualmente evidentes nas práticas religiosas e rituais diários, manifestando-se nas formas de chamada à oração, adhan, posturas durante a oração, a realização da oração de sexta-feira, jumu'ah, e outras práticas coletivas. No adhan, os xiitas acrescentam a frase Ashhadu anna Aliyan waliyullah, testemunho que Ali é o amigo de Deus. Após a declaração de fé, reafirmando sua lealdade ao imam Ali ibn Abi Talib e a Ahl al-Bayt, enquanto os sunitas seguem o texto original da adhan, como transmitido pelo profeta, sem acréscimos. Há também diferenças na forma de se prostrar durante a oração. Os xiitas preferem realizar a sujud sobre um material natural, especialmente a terra de Hussain, proveniente de Karbala, devido ao seu alto simbolismo religioso. Os sunitas consideram válido se prostrar sobre qualquer superfície limpa e lisa. Na oração de sexta-feira, Jumu'ah, os sunitas consideram-na uma obrigação individual, quando presentes os requisitos, conforme o versículo claro do Corão, que ordena abandonar o comércio para participar da oração. Os xiitas, por sua vez, exigem a presença do imam infalível para tornar a oração obrigatória. Na sua ausência, a oração é recomendada, mas não obrigatória, levando muitos a realizarem a oração do meio-dia, Dhuhr, como substituição. As diferenças se estendem à oração do Tarawih durante o Ramadã. Os sunitas a consideram uma prática fortemente recomendada, Sunnah Muakkada, realizada em congregação, seguindo o exemplo do profeta e dos califas ortodoxos. Já os xiitas consideram a prática como uma inovação, bid'ah, e realizam orações voluntárias do Ramadã individualmente. Desde os primórdios do desacordo entre sunitas e xiitas,
Essa divisão deixou uma marca profunda nos grandes acontecimentos da história islâmica. Durante o período do Umayyad Califate, que surgiu após o califado de Ali ibn Abi Talib, a maioria dos muçulmanos, incluindo alguns companheiros do profeta, apoiou o governo omíada, enquanto os xiitas se opuseram, considerando-se portadores da bandeira da legitimidade usurpada e recusando obediência aos governantes que, segundo sua crença, não possuíam autorização divina. Essa postura continuou durante o período abássida, quando os xiitas enfrentaram perseguições contínuas e lançaram movimentos revolucionários, clamando pelo direito de Ali e de seus descendentes ao governo, considerando os governantes estabelecidos como usurpadores do poder. Com o surgimento do Safavid Empire no Irã, que adotou o xiismo como religião oficial, a divisão sectária se aprofundou. Os safávidas procuraram propagar o xiismo e confrontar o Ottoman Empire sunita. O conflito entre os dois estados não foi apenas político, mas carregava um caráter explicitamente religioso, com os otomanos usando a identidade sunita como fonte de orgulho e motivação para enfrentar o desafio safávida. Essas divisões se consolidaram ao longo dos séculos e continuaram a influenciar a política mesmo após o colapso dos grandes impérios, desempenhando um papel fundamental na formulação das políticas modernas em países como Irã, Iraque e Líbano. As disputas transcenderam o âmbito religioso e político, afetando a política regional e global na era contemporânea, refletindo a persistência da divisão sunita-xiita na realidade atual. As concepções doutrinárias entre sunitas e xiitas diferem profundamente, sendo essa divergência uma das principais causas do desacordo entre as duas seitas. Uma dessas diferenças se manifesta no conceito de abrogação, naskh, e mudança progressiva, bada. Os sunitas aceitam o naskh legislativo, considerando que alterações nas leis divinas ocorrem segundo a sabedoria de Deus, sem afetar a perfeição do conhecimento eterno de Deus. A abrogação, para eles, foi predeterminada no conhecimento divino desde a eternidade, sem implicar mudança ou ignorância. Os xiitas, por outro lado, acreditam no conceito de bada, que significa que uma questão nova pode surgir, que não estava evidente anteriormente. Algo que os sunitas veem como uma afronta à perfeição do conhecimento divino e rejeitam completamente. Quanto à intercessão, shafa'a, os sunitas acreditam que o direito de interceder no dia do juízo é exclusivo do profeta Muhammad, por permissão de Deus, sendo ele o único mediador entre Deus e os seres humanos. Os xiitas, em contraste, acreditam que a intercessão não se limita ao profeta, mas inclui os imames da Ahl al-Bayt, que ocupam posições elevadas junto a Deus, aprofundando a divergência sobre o conceito de mediação. Diferenças também surgem na visão sobre o papel da mulher. Na Sharia sunita, a mulher é parceira do homem em dignidade e direitos humanos, com diferenças naturais em algumas responsabilidades. Em algumas narrativas xiitas, a mulher aparece em um papel mais restrito dentro de casa, embora essa perspectiva não represente sempre a posição oficial xiita, que enfatiza direitos amplos, gerando debates internos sobre o papel e status da mulher. No que se refere a esforços de aproximação entre as seitas, surgiram, na era moderna, diversas iniciativas para construir pontes de entendimento e respeito. Entre elas, destaca-se a fundação da Casa de Aproximação entre as escolas islâmicas em Cairo, em 1947, com figuras como Mahmud Shaltut, que emitiu fátuas permitindo a prática do culto segundo a escola jafarita, contribuindo para reduzir tensões. Ainda assim, divergências doutrinárias e conflitos políticos continuam a dificultar esses esforços, com algumas forças sectárias usando essas diferenças para aprofundar divisões no mundo islâmico, complicando o caminho para a unidade desejada. Conclusão: o desacordo entre sunitas e xiitas não foi apenas uma diferença de opinião passageira. Ele resultou de um longo e complexo processo de interpretações religiosas, desenvolvimentos políticos e transformações sociais acumuladas ao longo dos séculos.
culminando na formação de duas grandes correntes de pensamento dentro da civilização islâmica. E assim, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificações para receber tudo o que há de novo.